horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Muito bem. Você já ouviu o ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento? O que esse ditado ele expressa? Ele expressa uma verdade que Jesus também expressou quando ele estava falando o seu sermão profético. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então Jesus falou: vocês são por fora bela viola, por dentro pão bolorento. São como sepulcros caiados. É uma sepultura passada a cal, branquinha, bonitinha, limpinha, mas por dentro somente putrefação, né? Um corpo que está se decompondo. Jesus ele fala aqui da religiosidade do seu tempo, uma religiosidade popular, muito difundida, mas que estava cheia de caras diferentes, né? No tempo de Jesus, a gente fala, o judaísmo. Os judeus não eram todos iguais, pensavam iguais. Você tem aqui uma acusação de Jesus contra os escribas, os mestres da lei. Você tem uma acusação de Jesus contra os fariseus, que era uma seita dentro do judaísmo. Você vai ter a acusação de Jesus contra os saduceus. Você vai ter um comentário de Jesus acerca dos essênios. João Batista era um essênio, ele fazia parte de um grupo que estava escondido no Mar Morto, vivia fora da cidade, vivia fora da realidade. Você vai ter entre os seguidores de Jesus zelotes. Zelotes eram pessoas que achavam que eles tinham que pegar em armas e lutar contra Roma, tinham que livrar Israel, e eles encaravam isso como uma guerra santa. Nós somos o povo de Deus, nós temos que pegar em armas, nós temos que ir lá, temos que nos livrar de Roma. Mas também tinha entre os seguidores e os discípulos de Jesus homens como Mateus, que recebiam dinheiro dos judeus e mandava dinheiro para Roma, e fazia isso dentro da consciência religiosa. Então a religiosidade do tempo de Jesus era uma religiosidade multifacetada, era uma realidade muito popular, onde as pessoas lotavam Jerusalém nas Páscoas, nas festas. As pessoas iam até lá, e Jerusalém era um centro de romaria. As pessoas iam aos milhares a Jerusalém, como hoje acontece nos centros de romaria no Brasil, né? Aparecida do Norte, Belém do Pará e tal, como acontece no islamismo, lá em Meca, onde as pessoas vão aos milhares. As pessoas iam a Jerusalém dentro daquela religiosidade popular, e os líderes dessa religiosidade são os acusados por Jesus. Vocês são como sepulcro caiado. E quando Jesus fala isso, Jesus, ele sabe que em todos os tempos existem muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas são seguidoras de nome, são seguidoras nominais, tem nome de cristão, nome de crente, nome de evangélico, mas só de nome. Jesus sabia que as coisas seriam assim, e por isso Jesus deixou para os seus discípulos algumas instruções muito claras. Nós, queridos, nós vivemos numa realidade onde o cristianismo tem muitas caras, onde existem coisas no meio do cristianismo, seja o cristianismo que puxa para o lado espírita, seja o cristianismo que puxa para o lado católico, seja o cristianismo que puxa para o lado evangélico. A gente tem coisas incríveis que não estão ligadas, embasadas na palavra de Deus. E aí o Senhor, sabendo disso, sabendo que os seus discípulos sempre transitariam no meio de uma humanidade confusa, perdida, mais religiosa,
uma humanidade religiosa, mas a despeito de religiosa, confusa e perdida, Jesus ele nos deixa algumas instruções. E essas instruções a gente está seguindo, né? Em Gálatas, em Lucas, é que eu abri a minha Bíblia e caiu em Gálatas. Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 43, é um finalzinho do chamado Sermão do Monte, ou aqui no caso de Lucas, Sermão da Planura. Lucas, capítulo 6, versículo 43, a gente tem o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Veja, Jesus está falando a um grupo de pessoas, que eram, na sua maior parte, judeus, pessoas que viviam no meio daquela religiosidade, pessoas que olhavam para os líderes religiosos, olhavam para os escribas, olhavam para os fariseus, e olhavam como se fossem verdadeiros exemplos, olhavam para o sacerdote como se eles fossem verdadeiros exemplos, e aí Jesus começa a deixar ali um ensinamento. O primeiro ensinamento aqui é que Jesus fala que os atos revelam o caráter. Os atos revelam o caráter. Jesus usa a metáfora, a comparação de uma árvore. Ele fala, uma árvore boa, ela é boa porque ela produz bom fruto. E uma árvore que produz mau fruto, ela é uma árvore má. Ele fala, uma árvore que é uma figueira, ela só vai dar figos. Um espinheiro não pode dar figos. Nem tampouco o abrolho pode dar uva. A uva vem da videira. Então Jesus fala de algumas impossibilidades na natureza das coisas. A primeira impossibilidade é a qualidade do fruto não corresponder à qualidade da árvore. É impossível, ele diz, que uma árvore má dê bom fruto. E é impossível que uma árvore boa dê mau fruto. Jesus está falando dessa impossibilidade. A qualidade da árvore determina a qualidade do fruto. Mas o fruto não determina a qualidade da árvore. Jesus está dizendo que não adianta mudar o fruto. É preciso mudar a árvore. Sabe por que Jesus fala isso? Porque naquele tempo, eu acho que hoje também, mas naquele tempo muito mais, havia uma pressão para que as pessoas mudassem por fora, mudassem os comportamentos, seguisse a lei de Moisés mudando por fora. E o Senhor Jesus vem e diz assim, olha, se não nascer de novo, se não nascer do alto, não resolve. É preciso nascer de novo. É preciso que o porco nasça a ovelha para produzir lã. Senão não vai produzir lã. Jesus fala de uma outra impossibilidade na natureza das coisas, que é a espécie do fruto não corresponder à espécie da árvore. Ele fala, é impossível que um espinheiro dê figo. É impossível que uma videira, que um abrolho dê uva. Ele fala, é impossível. Cada tipo de árvore vai produzir
o seu fruto. Agora, Jesus, ele não só diz que o produto revela a fonte, que o fruto revela a árvore. Ele diz que é impossível mudar a árvore mudando o fruto, mudando o produto. Sabe, gente, eu creio que isso para nós aqui já tem uma lição muito importante. Nós temos uma visão da obra de Deus, que ela é uma visão bastante exterior. A gente sempre pensa que Jesus Cristo veio para mudar o homem no que ele faz. Jesus não veio mudar o homem no que ele faz. Jesus veio mudar o homem no que ele é. E quando muda o que ele é, este novo ser produz o fruto. Então Jesus está falando sobre isso. Não adianta tentar alguém propondo mudanças de fora. É preciso mudar por dentro. Em Mateus 7, lá no Sermão da Montanha em Mateus, Jesus, antes de dizer isso que ele falou agora, ele falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Então aqui, ele está olhando para os falsos profetas, e ele está dizendo: olha, você vai conhecer o falso profeta e o verdadeiro profeta pelo fruto. Em tempos de confusão religiosa, atentar para o fruto é necessário para não ser enganado. Agora, a pergunta é o seguinte: qual é o fruto? Qual é o fruto que vem da pessoa que nasceu de novo? Qual é o fruto da pessoa em quem Jesus habita? A gente vai entender o fruto se a gente volta um pouquinho no texto, quando ele fala: amai vossos inimigos. Se você ama somente aquele que te ama, que diferença faz? Se você ora somente por aquele que você gosta, que diferença faz? Se você bendiz somente aquele que é teu amigo, que diferença faz? Amem a todos, para que vocês sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, nesse mesmo trecho, um pouquinho antes, Jesus está falando sobre o amor, e o fruto que nasce dessa pessoa é o amor que Cristo expõe, e não é o amor romântico, não é o amor de amigo, não é o amor de família, é aquele amor que é devotado para a pessoa, que é aos teus olhos imprestável, aos teus olhos inimigo, aos teus olhos que não merece a bênção, aos teus olhos que não merece ser bendito, mas a essa pessoa você diz: é exatamente por isso que eu vou amar essa pessoa, porque a maneira como essa pessoa revela quão pequena, quão pobre e quão distante de Deus ela está. É o amor o fruto. O fruto não é a religiosidade, o fruto não é ir a uma igreja, o fruto não é contribuir com uma obra social, o fruto não é socorrer o necessitado, o fruto é o amor agape, é esse amor elevado, este é o fruto que aparece daquele que nasceu de novo. Em tempos de confusão religiosa, é preciso a gente atentar aonde existe o amor. Mas o texto continua. Depois Jesus, ele muda a imagem de uma árvore, e ele usa a imagem de um baú de tesouros, né? De um baú de tesouros. Ele fala no 45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa é boa, ela é boa, porque tem bons tesouros de onde tira o bem. E o bom tesouro aqui, novamente, a marca do bom tesouro é o amor. Novamente. A pessoa má é má porque tem maus tesouros de onde tira o mal. Qual é o contrário de amor? Ódio? Sabe, eu li recentemente algo que me deixou pensando. Ele dizia assim: o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Lembra da parábola do bom samaritano? O homem é atacado, jogado à beira do caminho, e o sacerdote passa. O sacerdote não machuca ele. O sacerdote não odeia ele.
O sacerdote não chuta ele, o sacerdote não rouba ele, o sacerdote simplesmente ignora ele. Lembra o levita? O levita passa e ele vê o homem caído à beira do caminho e ele não vai lá, ele não chuta o homem, ele não rouba o homem, ele não odeia o homem, mas simplesmente ele é indiferente ao homem. Ele é indiferente. Eu gostei quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, quando a gente pensa em ódio, a gente logo pensa assim, não, mas eu não odeio. Eu não quero o mal de ninguém. Só que a gente não fala, mas a gente pensa, mas eu também não quero que ninguém atrapalhe a minha vida. Eu quero seguir a minha vida tranquilo. Ele lá, eu aqui. Então, a pessoa que é boa, ela tira do seu bom tesouro algo bom. Ela tem algo bom para dar. E quando ela tem algo bom para dar, ela abençoa o outro. Ela edifica o outro. A pessoa má, ela não tem bom tesouro. Então, simplesmente, ela é indiferente. Né? Ema. Cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas. A fala, Jesus ele termina esse versículo dizendo assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. A fala revela o tipo de tesouro que há no coração e, consequentemente, o tipo de pessoa que é. Algo que me incomoda em nós, seres humanos, é o pronome possessivo, meu. Meu. Quando as pessoas se envolvem com aquilo que ela tem o pronome possessivo, meu, ou às vezes, nosso, a pessoa se envolve. Quando o pronome possessivo é o teu ou o vosso, a pessoa não se envolve. Né? Não se envolve. A boca fala, você pode observar, as pessoas quando elas falam da minha vida, do meu corpo, dos meus bens, da minha família, do que é meu, elas falam isso com uma boca cheia, mas quando elas olham para o que é do outro, elas não falam com a boca cheia, porque há um tesouro que a boca revela na sua fala, esse tesouro, se é um bom tesouro ou um mau tesouro. No versículo que eu li de Mateus 26, e também em Lucas 6, um pouquinho antes, Jesus chama as pessoas de hipócritas. Ele está falando assim, você que tem um argueiro no olho, quer tirar a trave do olho do seu irmão, hipócrita. Aí ele diz, hipócrita, tira primeiro o argueiro do teu olho, depois você vai tirar o argueiro do teu irmão. O que significa a palavra hipócrita? A palavra hipócrita, ela significa fingir-se de. E aí a palavra hipócrita passou a ser usado para ator. Porque o ator, ele se finge de alegre, ele se finge de triste, ele se finge de interessado, ele está atuando. Mas quando ele está fora do atuar, é outra coisa. Ele não vai se fingir, não vai fingir. Né? Quantas vezes a gente já ouviu testemunhos aqui na nossa cidade mesmo, eu já ouvi de atores, né, e atrizes que tinham propriedade em Porto Feliz e que às vezes alguém as encontrava nas ruas da cidade e a grosseria era exemplar. Na novela, na televisão, nos programas, educação, lisura, sorrisos, mas cara a cara, tete a tete, a grosseria. Este é o ator. Uma coisa ele faz quando ele está atuando, a outra coisa ele faz quando ele é ele mesmo. E aí, quando a gente está atuando como hipócrita, a gente pode apresentar um bom tesouro sem ter o bom tesouro dentro. É fingimento. Mas quando você é você, você só vai dar, só vai revelar, só vai mostrar aquilo que de verdade existe no seu coração. De verdade. Por isso que o ambiente religioso que Jesus viveu
Era um ambiente muito carregado de hipocrisia, de atores, de pessoas que elas agiam a partir do seu papel, e não daquilo que elas eram de verdade. E por isso que Jesus deixa para nós também um ensinamento. Você pode, você deve ouvir as suas próprias falas. Você deve ouvir se a sua fala revela um bom tesouro, ou se a sua fala revela um tesouro egocêntrico. Você deve observar se você fala também do que é dos outros, ou se você só fala daquilo que é seu. O bom tesouro é o tesouro marcado pelo amor. Todo o sermão da planura de Lucas capítulo 6, que aparece como sermão do monte em Mateus, todo o sermão da planura, ele é um sermão em torno do amor. Há a fala do piedoso, do versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Há a fala do piedoso, mas a prática desobediente. Jesus fala em Mateus 7 também. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós fizemos milagres, nós fizemos isso, eu lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus, ele coloca o dedo na ferida, porque ele diz: não adianta ter uma fala piedosa sem ter uma prática obediente. Então, no versículo 45, ele fala: a boca fala do que o coração está cheio. No 46, ele fala: por que me chamais, ou por que falais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? Então, essa obediência, ela é uma marca do bom tesouro. A gente tem um exemplo de Saul. Saul, ele saiu para uma guerra contra os amalequitas, e a ordem de Deus foi: destrói tudo. Ele foi, destruiu quase tudo. Não destruiu o melhor das ovelhas, o melhor do gado, e não destruiu o rei. E aí, quando Samuel encontra com Saul, Saul fala: fui lá e fiz o que Deus mandou. Aí Samuel falou: mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? De ovelha, de gado. Não, sabe o que é? Eu separei o melhor das ovelhas e do gado para oferecer a Deus em sacrifício. E aí Samuel fala para Saul: Deus não tem prazer em sacrifício, como tem prazer em obediência, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Sabe, queridos, isso aqui fala para mim o seguinte: mesmo com as minhas melhores intenções, se os meus atos não são uma resposta de obediência a Deus, os meus atos são um mau tesouro. Os únicos atos do Paulo que são bom tesouro são os atos que são resultado da obediência a Deus. Os atos que eu tenho para com Deus pode ser atos de sacrifícios, pode ser atos religiosos, podem ser atos de bondade, pode ser atos de boas intenções. Todos os meus atos que não são produto da palavra de Deus, da ordem de Deus e da obediência a Deus, eles são mau tesouro. Mau tesouro. O bom tesouro, portanto, é aquele tesouro marcado pelo amor e aquele tesouro marcado pela obediência. Saul tinha uma boa intenção. Saul, ele separou os animais para oferecer em sacrifício a Deus. Saul queria adorar a Deus. Saul queria fazer um culto de gratidão a Deus pela vitória alcançada. As intenções de Saul eram boas intenções, mas as intenções de Saul não eram resposta obediente a Deus. Era somente o pensamento de Saul, era somente o coração de Saul. E o teu coração é mau. O meu coração é mau. Se não for o ato de obediência ao Senhor, o que impera no nosso coração é maldade. Maldade. Somente pelo Espírito Santo a bondade pode acontecer na nossa vida. Então, Jesus fala que a boca revela aquilo que existe no coração. Mas ele continua. Aí Jesus, depois disso, ele vem com
uma parábola. A parábola, você pode chamar de a parábola das duas casas, ou você pode chamar a parábola dos dois homens, ou você pode falar da parábola dos dois terrenos. Você pode dar o nome que você quiser. Por quê? Porque a parábola mostra duas casas. Uma casa construída com uma vala profunda, um alicerce profundo. Cavou, 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 até encontrar terreno sólido. O outro não construiu em terreno sólido. Eu sei muito bem o que é isso. Porque a casa que eu comprei há 20 anos atrás era uma casa construída sobre lixo. Lixo. Os alicerces, as brocas da minha casa tinham 1,20 m ou 1,5 m. A empresa que veio fazer o trabalho de fundação para recuperar a minha casa, a broca mais rasa foi 4,75 m. E a broca mais funda foi 9,45 m. Para encontrar terreno sólido. E alguém falou para mim: pastor, reboca essa casa e vende, porque essa casa vai cair na sua cabeça. Então eu sei a necessidade de ter um alicerce num terreno firme. Essa história, essa parábola, ela fala de um homem. Ela fala de um homem que construiu a sua casa, que cavou, teve trabalho, que suou, foi até o terreno firme e colocou a sua casa lá. Mas um outro fez rapidinho, um buraquinho, uma broquinha, um concretinho, está tudo resolvido. A casa não suportava. As primeiras chuvas que a minha casa recebeu, depois que eu mudei para casa, a casa foi abrindo brechas, que passava a minha mão pela brecha. Por isso que ele falou: essa casa vai cair na sua cabeça. Então, a parábola fala de dois homens, um que construiu, cavando, o outro não. Essa parábola fala de duas casas. Uma casa que foi construída com alicerce e uma casa que foi construída sem alicerce. Essa parábola fala de dois terrenos, um terreno que era terra firme e um terreno que era areião. Então você pode dar o nome que você quiser, mas uma coisa você não pode esquecer: Jesus está avisando para você que chuvas virão sobre a sua casa. Não é se virão, quando virão. Quando é que as tempestades se abaterão sobre a sua casa? Quando é que as tempestades se abaterão sobre a sua vida? A questão não é se abaterão, é quando abaterão. O ano que vem, em março, 7 de março do ano que vem, completa 10 anos de uma das maiores crises interiores que eu vivi naquela situação de Esquadrão Vida. 10 anos. O ano de 2013 foi um ano que eu não quero lembrar mais. Um ano de muita lágrima, um ano de muito medo, um ano de muita raiva. Foi um ano difícil. Aquele ano chegou assim, 7 de março é o dia do aniversário da Cristina. Nós tínhamos preparado para estar juntos em casa, para jantar juntos. De repente eu recebo uma ligação: vem para Soiaba. Eu não fui avisado que havia uma tempestade, eu não sabia que havia uma tempestade, simplesmente vem. E quando eu chego lá, o circo está montado. Queridos, aquele dia, 11h15 da noite, eu estava na porta de uma delegacia. O vice-presidente era sargento da polícia. Ele falou para mim assim: você está preparado para dormir na cadeia hoje? 7 de março de 2013, você está preparado para dormir na cadeia hoje? A tempestade chega sem avisar. Sem avisar, a pessoa sai para viajar e você diz: olha, morreu no acidente. Ou então sente uma dor e quando vai ver você está com um câncer. Ou então você vai trabalhar alegre e chega lá e diz: você está demitido. A tempestade, ela chega arrasando a vida da gente. Então a questão não é se a tempestade vem, a questão é quando a tempestade vem. E aí Jesus avisa você: se você é uma pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, a tempestade vem. Mas a tempestade não será ruína sobre a sua casa. Mas se você tiver com a sua casa construída sobre areia, a tempestade vem. E essa casa vai
cair, e será grande a ruína daquela casa. Final do versículo 49, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus não está ensinando você como agir para evitar a chuva. Jesus não está dizendo para você como agir para evitar a enchente. Jesus não está dizendo para você como agir para evitar o temporal. Porque há pessoas que acham que se você seguir a vontade de Deus, então você não vai ter problemas, você não vai ter enchente, você não vai ter temporal. Tem gente que pensa assim. E aí quando a enchente vem, quando o temporal vem, quando bate contra aquela casa, a pessoa fica, mas Deus, eu estava em obediência, eu estava fazendo só o que o Senhor queria, por que que isso aconteceu? O que Jesus está dizendo aqui não é um seguro contra as mazelas, as dificuldades da vida. O que Jesus está dizendo é como permanecer firme, apesar das mazelas, dos males, das dificuldades. A pessoa não recebe um seguro contra as dificuldades, as tempestades. Recebe um seguro contra a ruína. A ruína. Eu acho, sei não, mas eu acho, que quem escreveu a história dos 3 porquinhos estava pensando nessa parábola aqui, uma maneira de ensinar essa parábola para crianças. Um porquinho, na pressa, construiu a sua casinha de qualquer jeito, uns papelãozinho aqui, uns papelãozinho lá, queria curtir a vida, não queria saber da melhor maneira de construir. Um outro porquinho, ele construiu a sua casa com madeira, bem mais rápido, né? Bem mais fácil. Mas um terceiro porquinho construiu a sua casa com alvenaria, mais trabalho, mais alicerce, mais peso. No entanto, o mal chegou. O mal chegou na pessoa de um lobo mau. E o lobo mau mandou abrir a casa. E ele disse, eu não vou abrir a casa. Não vou abrir a minha casa para o mal. Eu não quero mal na minha casa. Eu não quero mal na minha vida. No entanto, o lobo mau assoprou. E a casa caiu. O lobo mau foi para outra casa de madeira. Eu quero entrar na sua casa. Na minha casa não quero o mal. Na minha casa você não entra. Mal para fora. O lobo soprou. E a casa caiu. E aí o lobo foi para a terceira casa. Falou, eu quero entrar na sua casa. E ele disse, na minha casa você não entra. O mal não entra. Daqui para fora. E o lobo soprou. E o lobo soprou. E o lobo soprou. E tanto o lobo soprou que o lobo ficou sem ar e caiu. E a casa manteve-se em pé. Sabe, queridos, Cristo, Ele deixa para nós lições muito claras, talvez até infantis, de tão claras que são, que se nós tivermos um comprometimento com aquilo que Jesus manda, com aquilo que Jesus orienta, né? E principalmente naquilo que ele vai falando no capítulo 6 de Lucas, que é acerca da temática do amor. Você constrói a sua casa sobre o alicerce do amor. E quando a tempestade chegar, a sua casa mantém sólida. Eu não sou grande coisa. Não sou. Nem no sentido físico. Né, Thaísa? A Thaísa hoje de manhã falou para mim, há quanto tempo o senhor me conhece? Eu falei, desde 2 anos, 12 anos. Ela falou para mim, o senhor está diminuindo? Dizer que eu não cresço, beleza, mas dizer que eu estou diminuindo, não sei. No dia do batismo eu me acerto com ela. Umas pedrinhas de gelo e seguro ela uns 15 minutos embaixo da água. O senhor está diminuindo. Eu não sou grande coisa. Mas uma coisa eu posso dizer com alegria. Passaram-se 10 anos da grande crise. E mesmo que ainda hoje eu chore, eu estou em pé.
Essa é a verdade que Deus está dizendo para você. Virão tempos difíceis, mas você não vai chegar à ruína, você vai ficar em pé. O meu Cristo, o teu Cristo, ele produzia bons frutos, ele falava boas palavras, ele vivia em plena obediência, e ele manteve-se forte, apesar das tempestades. Se ele habita em você, e ele tem absoluto controle, é assim que você será. Não queira mudar as coisas por fora, permita que o Senhor, a seu tempo, mude você por dentro. Amém? Esse hino que nós vamos cantar agora, ele é uma oração. Eu quero convidar você a ficar em pé e cantar essa oração com a gente.